Agora imagine que eu queira, ao invés de ter essa composição de duas linhas gerando um vértice com ângulo de 90 graus, eu queira fazer um chanfro, o chanfro que justifica a criação dessa ferramenta. Então, eu vou digitar o comando CHA, aciono a minha função, e daí ele vai perguntar aqui embaixo se eu quero trabalhar com polilinha, com distância, com ângulo, com trim. A gente pode trabalhar com vários desses métodos. Nós vamos trabalhar com distância, por quê? Porque eu quero estabelecer uma medida x para x e uma medida x para y, para que eu tenha esse chanfro desejado. Então, eu vou colocar d de distância e vou colocar o valor da primeira unidade que eu quero. Vou colocar 0,05 e Enter. E daí ele pede novamente a próxima medida. Eu vou colocar novamente 0,05 e Enter. Quando eu clico nessa aresta e clico nessa aresta, o que, que ele cria? Ele cria uma linha chanfrada. Professor, como que é o funcionamento disso? O funcionamento disso é da seguinte forma. Deixa eu vir aqui e chamar uma nova linha, ativar o comando F3 e vou fazer isso daqui. Ó. Vou criar essas duas linhas com uma cor diferente. Vou colocar aqui uma cor azul e vou colocar ela com uma espessura diferente também. Esse valor de 0,5 que eu digitei é esse valor aqui, ó, do vértice até onde ele faz a quebra. Então, por exemplo, se eu vier aqui e medir, deixa eu pegar aqui no comando DI, clico nesse ponto, olha lá o que ele me deu, 5. Clico daqui até aqui, ele me deu 5. Então, nós vamos refazer o desenho agora com esse chanfro tendo outros valores. Então, eu digito CHA e Enter, digito D, Enter, e vou colocar aqui o valor de 0,15 agora. E 0,15 novamente, porque são duas vezes que a gente precisa colocar. Selecionou os valores, o botão está ativo para ser feita o chanfrado. Então, eu vou clicar na linha de baixo e na linha de cima. Olha o que aconteceu. Novamente, eu vou fazer uma linha de apoio para cá e para cá. Comando Match Properties. Vou pegar as propriedades que estão aqui, clico com o botão esquerdo e copio nessas linhas com o botão esquerdo e botão direito para poder sair da função. Qual é a distância, então, que, pela regra da ferramenta, deve ter aqui desse vértice até esse vértice? 15. Então, vamos lá. Comando DI, de distância. Clico e clico, olha lá, 15. Botão direito novamente. Clico e clico, 15. E, professor, mas como que eu vou fazer agora para poder corrigir esse vértice? Se eu quiser que ele seja chanfrado igualzinho, mantendo a mesma distância que eu tenho daqui até aqui, que é 0,1, quer ver? DI daqui até aqui, 0,1, então eu chamo o comando O e vou digitar 0,1, que é a distância equivalente. Clico nessa linha e jogo para dentro. Clico nessa linha e jogo para dentro. Então, eu já tenho a mesma proporção aqui colocada nos chanfrados. Só que agora a gente precisa resolver essa situação. Novamente, a gente vai chamar o comando chamfer, C-H-A. Mas eu posso continuar trabalhando com essa configuração, porque ele está aqui, ó, trabalhando com as distâncias. Não posso. Eu tenho que zerar essas distâncias. Então, eu digito D, Enter, e digito 0, Enter, 0, Enter. Agora sim, ele fecha e não vai fazer o quê? Um chanfro dentro do chanfro. Exemplo, caso eu não fizesse essa configuração para ter o desenho como ele está aqui agora, certo? Ele ficaria assim. Eu vou refazer para vocês perceberem o errado agora. Comando CHA, Enter, digito D, Enter, e digitaria os valores que a gente estava usando para o chanfer. 0,15 e 0,15. Olha só, nem vai chanfrar, tá vendo? Porque essa distância que a gente tem daqui até aqui é menor que 0,15. Olha só. Então, se eu fosse fazer daqui para cá, a mesma coisa daria erro, ok? Então, vamos lá. CHA, D de distância, 0, 0. Chanfro.
e chanfro. A mesma coisa aqui. Pego com uma certa distância de afastamento para cá. Olha só o que aconteceu. Nesse caso, a distância a ser vencida aqui é menor do que a distância do chanfro. Então, basta a gente ver e fechar o cantinho. Essa parte, ela não vai aparecer aqui, tá bom? Por quê? Porque o chanfro ficou menor do que a distância entre os afastamentos das linhas paralelas. Uma outra forma da gente trabalhar o chanfro pode ser chamado de chanfro, chanfer. Chanfro seria em português e o chanfer em inglês, ou chanfrado em português também. Aqui nós estamos trabalhando agora com polyline. Vamos novamente chamar o comando CHA e vamos perceber que agora ele me dá a opção de trabalhar com múltiplos. Observem que o que faz com que a letra seja eleita para ser digitada é porque ela vai aparecer aqui em letra maiúscula com uma cor azul. Então, nós já aprendemos a trabalhar com distância, vamos trabalhar agora com múltiplo. E existe depois a diferença do múltiplo para polyline, tá bom? Então, eu vou digitar M, Enter, e vou colocar aqui um valor agora pré-determinado. D, porque eu quero colocar a distância, Enter, e vou colocar ponto 1 para a primeira e ponto 1 para a segunda. O que significa? Eu vou fazer um chanfro aqui, e ele não sai da função, ele continua, ele me permite ir chanfrando, tá vendo? E daqui para cá, daqui para cá. Perfeito. Então, ativei o comando chanfer com o modelo múltiplo e estabelecendo distâncias que eu gostaria de ter para poder fazer o chanfrado com esses valores solicitados. Agora, como que seria fazer ele no modelo polyline? Vou fazer uma cópia novamente, pegando o ponto de base, esse vértice, direcionando para cá e vou digitar 2. Olha só, eu tenho cópias com valores exatos. 2 aqui, 2 aqui. Comando CHA novamente, Enter. Eu vou digitar P agora de polyline e dou Enter. E digito novamente D, porque eu quero colocar uma distância. Enter. E vou colocar aqui de ponto... Vamos o mesmo valor, ponto 1, Enter. Quando eu clico, Enter. Quando eu clico, olha só, ele já faz o chanfro dos 4 vértices. Só que nesse caso, nós temos um problema. A distância daqui para cá é 10, nesse formato ele muda. Olha lá, ele fica com 14. Como que nós faríamos para corrigir esse desenho? De duas, uma. Ou eu apago o desenho de fora, ou eu apago o desenho de dentro. Vamos apagar o de dentro nesse caso, por opção. E vou chamar o comando offset, Enter. E dou o valor que já estava, ponto 10, Enter. Agora eu clico e faço uma cópia para dentro. Fiz a correção. Então, comando DI, eu tenho a distância de 10 aqui e eu tenho a distância de 10 aqui. Muito bem, vimos as possibilidades de trabalhar com a ferramenta chanfer. E entendemos que, ao se fazer offsets e chanfro de objetos que foram feitas cópias no formato offset, é necessário se observar essas distâncias das arestas dos cantos, porque senão a gente precisa refazer, fazendo a correção como foi feito aqui com o novo offset. Encerramos então a aplicabilidade inicial do comando offset e do comando chanfer. Eu vou até incluir mais um comando aqui, o fillet. Ele é importante também, ele meio que vai complementar o chanfer. O fillet, ele é um processo de composição de desenho muito similar ao chanfer. A diferença é que ao invés de fazer linhas retilíneas, eu consigo criar cantos curvos. Então, eu vou fazer uma cópia dessa polyline, vou jogar para baixo com o valor de 2. Olha só que interessante o movimento de cópia que eu vou fazer.
Eu quero fazer uma cópia desse objeto, pegando esse vértice e alinhando com esse vértice aqui. Olha como é simples de se fazer. Comando copy, vou fazer um movimento não, vou fazer uma copy. É a mesma coisa, o mesmo princípio vai funcionar para as duas ferramentas. Vou selecionar com o botão esquerdo, botão direito para ativar a função e eu vou vir aqui agora no ponto de base. Ao invés de pegar o ponto de base aqui, eu vou pegar esse ponto de base. Então eu vou clicar aqui no objeto de cima que vai ser minha referência. E vou mover e vou clicar nesse ponto. Caso eu queira fazer a mesma coisa para esse desenho, percebam que eu não tenho o canto, o vértice criado. Mas ainda assim é possível criar isso. É um pouco mais detalhado, mas olha só. Comando cópia. Eu seleciono o meu objeto, botão direito, e eu posso fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui o midpoint. Pego o midpoint e clico no midpoint. Se eu criar uma linha de apoio, olha só, esse canto está alinhado com esse canto, bate. Então percebam que é muito interessante essas possibilidades de ação que a ferramenta mover, trabalhando com os pontos de referência os pontos de base, você consegue mover com precisão para todos os lados que vocês desejarem. Então vamos lá, qual que é o atalho do comando fillet? É F, olha só, fillet, Enter. Ele vai pedir para você especificar o raio que você quer para poder criar aqui o arco de arredondamento do canto. Então eu vou colocar aqui R para especificar o raio e vou colocar um valor correspondente aqui de 0,08, por exemplo. Clico nessa aresta, olha só, ele fez um arredondadozinho. A gente pode até fazer ele um pouco maior. Então, comando F novamente, Enter. Desculpa, vocês perceberam o que eu acabei de fazer? Como que eu desfiz o meu desenho? Eu cliquei na setinha, Undo, e ele volta para onde eu estava antes de ter feito um movimento que talvez fosse indesejado. Então, comando F, Enter. R para determinar o raio e vou colocar aqui um raio de 0,3. Enter. Clico e clico. Ele não me permite fazer a sequência de movimentos, então botão direito, clico e clico. Botão direito, clico com esquerdo, botão direito, clico com esquerdo e com esquerdo. Vamos manter o padrão do desenho de cima, vamos colocar um offset para dentro de 0,1, então vamos lá. Ó, Enter. Pessoal, nós mudamos o valor do offset desse desenho para esse? Não, então percebam que o valor continua ali, 0,10. Então basta clicar com o botão direito e o botão esquerdo para poder fazer a cópia. Olha que bacana, fizemos. Ele tem 10 unidades de afastamento. Agora a gente vai trabalhar o comando F com outra possibilidade de ação. Então vamos lá, F, Enter. Eu vou trabalhar com múltiplo, igualzinho o caso do chanfer. Então digito M e digito R para saber qual é esse valor. Então vou digitar R e vou colocar aqui agora ponto 25 e Enter. Eu não preciso colocá-lo duas vezes, porque eu preciso apenas na ferramenta Fillet de um raio, não de 2 raios. Porque lá no chamfer eu preciso de duas medidas, duas distâncias, porque são duas arestas. Essa é a diferença de um para o outro, no caso de solicitação de apenas uma referência de medida para a ferramenta funcional. Então coloquei ponto 25, clico nessa linha. Olha só, eu tenho o raio de 25. Porém, eu não saí da função. Então, eu vou selecionando e vou clicando, criando os cantos arredondados. Eu vou clicando e gerando a função. Mais uma vez, botão direito para poder sair da ferramenta. E vamos fazer novamente outro offset. Então, Enter, ponto 1, já estava lá, por força de hábito, só para não perder o método pedagógico. E clico para dentro.